Jornal da Record News de volta para falar do Casa Verde Amarela, que é um novo programa habitacional anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem vai explicar como ele vai funcionar, do que foi apresentado até agora, é Leandro Nave, especialista em direito civil. Leandro, obrigado pela participação aqui conosco. O que já dá para entender sobre esse novo programa que substitui o Minha Casa Minha Vida, anunciado pelo governo federal? Uma boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a toda a equipe e também a todos os nossos telespectadores aqui do Record News. É importantíssima a sua fala inicial, porque é um programa novíssimo. Foi colocado hoje, mediante uma medida provisória, que é o Programa de Habitação do Governo Federal, que foi batizado com a nomenclatura de Casa Verde Amarela. Ele foi lançado hoje, no dia 25, terça-feira, e entra aí para poder substituir ou reformular o antigo projeto, também do governo federal, chamado Minha Casa Minha Vida. Esse programa ele tem como objetivo aí a questão da regularização fundiária e principalmente a regularização e expedição de escrituras públicas dos respectivos imóveis. Além disso, conceder acesso de crédito com taxas reduzidas ou valores ainda menores daqueles já praticados naquele antigo programa Minha Casa Minha Vida, melhorando assim a questão da própria habitação das pessoas, gerando aí, se for possível, que é o intuito desse programa, pelo menos o que foi apresentado hoje pelo governo federal, uma garantia de moradia mais digna para milhões de pessoas. E eu acho que um parênteses aí muito importante, Gustavo, a gente trazer, é que vai fixar a questão da segurança jurídica para as famílias que serão beneficiadas. O que eu quero dizer com isso? O governo federal, ao levar isso, ele fará a regularização formal, ou seja, jurídica dos imóveis. O que significa essa regularização formal dos imóveis? É conceder a oportunidade de que as pessoas tenham a tão sonhada escritura pública do seu bem. Leandro, uma das questões que fica a pergunta, né, já que é um programa que pretende sanar um problema histórico e também com juros mais baixos para o Norte e Nordeste, é a questão do financiamento. Assim como Minha Casa Minha Vida, o dinheiro vai lá do FGTS? Essa é a ideia? A expectativa, Gustavo, do que foi apresentado hoje pelo governo federal é exatamente isso. Esse fundo, essa movimentação financeira seria oriundo aí do fundo de garantia, que seria concedido para as partes que se enquadram dentro aí, do FGTS, né, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que se enquadram dentro dos requisitos trazidos aí, que eles chamam agora, hoje, nesse programa, eles denominam entre grupo 1, 2 e 3. E aí cada um precisa ter uma determinada renda específica para poder gozar tanto do benefício e também das taxas de juros, como você mencionou. O grupo direcionado à região Norte e Nordeste terá um juros mais reduzido, menor, uma média de 4,25 que foi anunciado hoje pelo governo federal. Dentro do mesmo grupo 1, as demais regiões, que é Sudeste, Sul e Centro-Oeste, essa taxa de 4,25 ela sobe para 4,5. E aí você passa para o grupo 2, também tem uma diferenciação aí para a região Norte e Nordeste, trazendo aí para 4,75. Já para a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ela aumenta 0,25 e vai para 5%. E aí o grupo 3 é aplicado a todo o território nacional, que são taxas a partir de 7,66% ao ano, Gustavo. Leandro, uma questão prática. Como você bem mencionou, ele foi anunciado hoje. Na questão prática, já começa, quem quiser regularizar, tiver problema com a escritura, já pode ir atrás disso a partir de amanhã, por exemplo, ou isso ainda leva um tempo até poder ser usado na prática, de fato? Olha só, para os nossos telespectadores do Brasil inteiro que estão nos assistindo, por ser uma medida provisória, ela ainda precisa passar pelas duas casas, né, Senado e Câmara, para ser aprovada. Mas mesmo assim ela já tem aplicabilidade imediata. Porém, no pronunciamento que foi passado hoje, que foi oferecido a todos aí em cadeia nacional, ficou um pouco ainda algumas dúvidas de como a população
deve proceder, ou seja, o efetivo modus operandi para poder gozar. Então, eles trouxeram aí algumas observações de faixa de renda, por exemplo. Então, para quem ingressar lá no grupo 1 da região norte e nordeste, precisa ter uma renda de até 2 mil. O que significa essa renda? Como é que eu provo essa renda? Para que eu possa gozar aí dos juros de 4.000%. Dentro do grupo 1 ainda, para as demais regiões, sul, sudeste e centro-oeste, eu preciso ter também essa renda até R$2.000. Novamente, como eu provo essa renda? Né? Como é direcionada para que eu possa gozar os 4.000% de juros por ano, que é um juros bem reduzido, ainda mais na nossa história, a questão financeira, econômica, macro brasileira, vamos dizer assim. E aí vem aí as demais observações, de 2 a 4 mil, também para norte e nordeste. Eu preciso demonstrar isso, mas como efetivamente será demonstrado, e renda de 4 mil a 7 mil reais, que é o grupo 3. Então, ainda, Gustavo, por segurança e cautela, né, nós temos que ainda aguardar maiores instruções referentes ao modus operandi para que os nossos telespectadores possam aproveitar desse momento que realmente é um excelente momento para aqueles que têm essa condição para gozar esse benefício. Leandro, obrigado pela participação aqui dentro do Jornal da Record News e pela explicação sobre esse novo programa apresentado pelo governo federal.